Oi, eu sou a Stephanie Ceola e esse é o Diário de Leitura. São pílulas do Possácio Podcast em que eu falo sobre livros assim que termino de ler, destacando as anotações que eu fiz e o que eu grifei durante a leitura. Não espere uma análise desapaixonada. É um comentário a quente sobre aquilo que acabou de ser lido e ainda está fervilhando na minha cabeça. Nesse caso, já tem um tempinho que eu terminei de ler esse livro, mas faz uma semana que a gente discutiu sobre ele no clube de leitura do Possácio Podcast e Donas da Porra Toda. Esse é um dos benefícios para quem apoia financeiramente qualquer um desses dois podcasts, o Possácio ou o Donas. E a indicação de ler esse livro foi feita pela Marina Mels, do Donas. O livro se chama Água Fresca para as Flores e é da escritora francesa Valérie Perrin. Foi publicado pela Intrínseca e tem tradução da Carolina Selvatisti. Espero ter pronunciado certo esse nome. E publicado em 2021. Esse livro, além de tudo, tem uma capa maravilhosa, uma arte belíssima feita pela Bruna Mancuso. Está aqui na capa desse episódio e vai estar nas redes sociais do Pós-Fácil também. Eu gostei muito desse livro, ele é longo, ele tem quase 500 páginas, 479 páginas, mas é uma leitura que flui porque acontecem muitas coisas, a gente vai descobrindo muitas coisas ali, e tem bastante plot, né, então que torna essa leitura um pouco mais fluida. Outra coisa bem interessante que acontece nele é a alternância de vozes narrativas, então a gente tem uma narradora em primeira pessoa, que é a Violet, que é a protagonista dessa história, maravilhosa. A gente também tem uma outra personagem, a Irene, que a gente tem acesso por meio dos diários que ela deixa. E tem também outra voz narrativa em terceira pessoa, que está mais próximo do Philip, que é o marido da Violet, ex-marido depois. Essa é uma história sobre luto. Então eu acho importante deixar isso demarcado desde o início, caso você ainda não tenha lido. Eu não costumo ler muito sinopse de livro, nem de filme antes de ver ou de ler, para não perder o elemento surpresa, né? Mas já vou fazer um pedido. Quando tratar de luto neonatal, principalmente, me comuniquem. Eu gostaria que viesse com esse alerta, porque é uma coisa que me pega muito por eu ter passado por essa experiência, né? Então é um pouco pesado. Porém, esse livro trata desse assunto de um jeito muito bonito. Então também me pegou por essa identificação, né, com o assunto. Eu vou passando pelo livro pelas anotações que eu fiz no decorrer da leitura, enquanto eu conto um pouco dessa história. A primeira coisa que eu fiz, que eu vejo aqui na minha anotação, eu li esse livro em setembro de 2025, a gente comentou no clube de leitura em outubro de 2025. Já na primeira página do livro, onde está o título, que eu sempre coloco meu nome, o mês e o ano em que eu li, eu anotei a seguinte frase: algumas pessoas querem ter vista para o mar. Eu tinha minha filha. Essa é uma frase dita pela Violet. No momento em que ela e a filha vão viajar para uma praia nas férias, e aquilo para ela é um momento muito importante, assim. É muito sensível, né? E a primeira frase do livro, em si, todo o capítulo tem uma epígrafe. Depois, para mim, elas soaram como se fossem epitáfios. E o primeiro deles diz o seguinte: basta que um único ser nos falte para que tudo pareça vazio. Aí, obviamente, eu já grifei, né? Essa personagem já é apresentada logo de cara, a Violet, ela, no momento em que ela se apresenta, ela já se apresenta como uma mulher que foi vigia ferroviária e agora é zeladora do cemitério. Daí vem o nome do livro, Água Fresca para as Flores, né? Porque ela, como zeladora do cemitério, uma das coisas que ela faz é trocar a água das flores que estão sobre os túmulos, né? E ela trata isso de um jeito muito bonito, essa ocupação, essa profissão, né? Então, a casa dela tem chás para as pessoas que vão visitar túmulos de seus familiares, de amigos, enfim. Tem também vinho do Porto para casos um pouco mais drásticos. E ela já se apresenta como uma mulher muito sensível, mas como uma trajetória de vida absurdamente triste, né? Logo nesse começo também tem esse resumo da vida dela, em que diz o seguinte: fui muito infeliz. Diria até mesmo que reduzida a nada, inexistente, vazia.
Fui como meus vizinhos, mas pior. Minhas funções vitais funcionavam, mas sem mim. Sem o peso da minha alma, que, segundo dizem por aí, sejamos nós gordos ou magros, grandes ou pequenos, jovens ou velhos, é de 21 gramas. No entanto, como nunca gostei de desgraças, decidi que aquilo não ia continuar. É preciso que a desgraça acabe um dia. Acho que isso resume muito bem quem é a Violet. Ela é uma mulher, ela é órfã, ela cresce em orfanato, ela vai passando por lares provisórios e não fica em nenhum. E ela se casa muito cedo com o Philip, que é um completo escroto, filhinho de papai, um babaca imbecil. Simpatizei muito com ele, como vocês podem perceber. E ela era muito nova, eles se conhecem num bar em que ela era garçonete, parece que ele era um homem muito bonito e tal. E eles se relacionam e, bom, se casam, desde sempre é um relacionamento muito difícil. Ele sempre tem muitas amantes, ele é um adulto nada funcional, um cara que não faz nada, um vadio, né? E é ela que faz todo o trampo, todo o corre. Eles vão trabalhar juntos primeiro como vigilantes ferroviários e tal. E é ela que faz tudo, esse cara não faz merda nenhuma, né? Depois, conforme a história avança e a gente vai tendo acesso, assim, um pouco melhor a quem era o Philip, até pode rolar um pouco de empatia, assim, com ele. Mas eu não vou passar pano pra esse cara de jeito nenhum, sabe? E o livro, o tempo todo, ele trata sobre a morte, né? Como não poderia deixar de ser. Então, ela intercala, né? O momento em que ela já tá trabalhando no cemitério, com outras histórias sobre a morte, histórias de pessoas que enterram seus familiares nesse cemitério em que ela trabalha. E a partir disso a gente vai conhecendo um pouco sobre essa mulher também, mas não só, né? E é interessante como tá tudo demarcado pela morte, né? Lá no capítulo 10 começa assim: conheci Philip em 28 de julho de 1985, dia da morte de Michel Audiard, o roteirista famoso. Talvez fosse por isso que Philip e eu nunca tivéssemos muita coisa para conversar. Baita relacionamento legal, né, dos dois, assim. Mas você entende essa mulher, sabe? E ela fala que ela se apaixonou por ele. Mas ela diz assim: por sorte nunca tinha família, senão a teria abandonado. E o Philip se tornou o único interesse dela, ela concentrou tudo naquela relação, porque era uma mulher que ansiava muito em ter uma família, né? Aquilo era algo muito importante para ela. Então ela se apegou no que ela tinha naquele momento, que era o Philip. A família dele também, os pais dele, dois idiotas. Então, é tudo muito difícil. Ela intercala passado e presente, né? Então, você vai lá, conhece como que começou a relação dela com o Philip, depois já tem ela ali com a vida dela no cemitério, vivendo sozinha, sem ele. Porque a gente descobre que ele abandonou ela depois, né? Sumiu do mapa. Ela não fica nem um pouco infeliz com isso, pelo contrário. E tem um momento em que ela diz: é um luxo ser dona do próprio tempo. Acho que é um dos maiores luxos que um ser humano pode dar a si mesmo. Concordo totalmente com a diva. Outra coisa que intercala a narrativa é que a Violet, ela escreve, ela anota os discursos que são feitos nos funerais das pessoas. Então, tem capítulos que são só o discurso. E é tudo muito bonito, porque são as homenagens que as pessoas fazem para aquela que acabou de morrer, né? Isso me deixou bastante sensibilizada. A gente também acaba sabendo que a Violet, ela começa a frequentar esse cemitério por razões que daqui a pouco eu vou detalhar, porque ainda não chegou no momento do livro e eu estou folheando ele. Mas primeiro a gente vai conhecendo as outras pessoas que trabalham com ela no cemitério. E são personagens muito interessantes. Tem o padre, tem os coveiros, tem o pessoal da funerária. Todos eles são muito interessantes. E eles formam uma verdadeira irmandade, sabe? De pessoas que vivem ali. É muito bonita aquela relação entre eles. A porta da casa dela tá sempre aberta para essas pessoas. Elas cuidam umas das outras. É bonita. Elas respeitam muito as peculiaridades umas das outras, né? Essas relações de amizade são as mais ricas, assim, do livro. E nesse vai e vem para o passado, em 86... a Violet fica grávida e ela decide que ela vai dar o nome para a filha de Leonine. Eu tô falando assim do jeito que eu leio, depois ela passa a chamar a menina de Léo, né? E essa filha vira o mundo dela, né? Então, foda-se que o Philip é um escroto.
ela passa a dedicar todas as energias dela à criação dessa menina, que é a pessoa mais importante do mundo dela, né? Uma criança muito especial, ela fica realmente muito feliz, se dedica muito à maternidade. Nessas idas e vindas da história, a gente descobre que acontece uma grande tragédia porque a Violet perde essa filha, né? E assim, a filha também é o que une aquele casal, né? Então, tem um momento em que a Violet diz: na cabeça de Philip era tudo bem simples. Eu era uma mulher perdida que ele havia achado em uma boate e ele me fazia trabalhar em troca de comida e abrigo. Além disso, eu era jovem e bonita, não o irritava, era de boa índole, bastante corajosa e ele adorava me possuir fisicamente. E em uma subcamada mais perversa de sua alma, ele havia percebido que eu tinha um medo gigante do abandono, então eu não iria embora. E com o filho dele, Philip sabia que tinha me prendido ali, ao seu alcance. Então, assim, a gente vai conhecendo a história da Violet no passado, tudo o que aconteceu com ela até ela se casar com o Philip. E aí, o momento em que eles se casam, eles têm essa filha, a Léo, e tudo isso intercalado com ela já vivendo no presente no cemitério. E aí, conforme a história vai correndo, o que a gente descobre? Chega um verão e os pais do Philip, no caso, decidem que é legal que a filha deles, né, a Léo, vá para uma colônia de férias, num castelo, num outro lugar da França, com a família de uma amiguinha que ela conheceu. E a Violet sempre fica numa situação bem difícil de discordar desses avós da menina, sabe? E também do próprio Philip, que não é um cara que nunca se impõe, que nunca é um nada, né? E bom, ela vai, né? A menina vai, ela se despede da filha e tal. Nesse lugar, nesse castelo, nessa pequena cidade da França, acontece uma tragédia porque ocorre um incêndio. E todas as crianças que estão no mesmo quarto da Léo, né, da filha da Violet, morrem, inclusive ela, e são carbonizadas e tal. E essa mulher, ela entra numa depressão profunda, né, a Violet, ao ponto de não conseguir ir no funeral da própria filha, né? Ela é bastante julgada por isso. Isso é em 1993, né? A menina tinha nascido em 86 e ela vive aquele luto de um jeito muito profundo, né? Assim, mantém o quarto da filha. E quando você descobre isso na história, assim, para mim foi um baque pesadíssimo, assim. Foram 4 crianças que morreram, né? A Leonine e outras 3 amiguinhos dela. E depois ela, na história, a Violet passa a se referir à própria filha na escrita, né? Tem um momento em que ela diz, por exemplo: minha filha, você não pode imaginar o quanto me culpei por ter dado aquele kit de mágica para você de Natal. Seu truque funcionou, você desapareceu mesmo. E assim, para mim é bem difícil falar sobre isso. Eu, né, como eu falei logo no início, eu passei por um luto. Eu perdi minha filha logo após o parto, isso já tem 16 anos, eu não costumo falar muito sobre isso. Mas esse livro me levou muito para essa dor de uma mãe, né, que perde uma filha e tudo que passa pela cabeça dessa mulher, e eu me aproximei muito disso, né? Então foi muito difícil para mim, assim, tem um momento ali, antes da metade do livro, em que eu sempre leio antes de dormir e eu chorava toda noite, assim, né? Esse capítulo, continuando esse capítulo, que é o 43, diz assim: minha filha, você não pode imaginar o quanto me culpei por ter dado aquele kit de mágica para você de Natal. Seu truque funcionou, você desapareceu mesmo. E fez 3 de suas amigas desaparecerem também, inclusive a Anaís. Os outros quartos do castelo não foram afetados, ou foram esvaziados a tempo. Não sei mais, isso eu esqueci. Só o seu, só o de vocês. O quarto mais próximo da cozinha. Um curto-circuito ou uma boca de fogão esquecida acesa. Ou comida que teria pegado fogo no forno, ou um vazamento de gás, ou uma bituca de cigarro. Depois, eu saberia depois. Não houve truque no seu passe de mágica. Não houve alçapão escondido, nem aplauso, nem reaparição estrondosa. O nada, as cinzas, o fim do mundo. 4 pequenas vidas destruídas, transformadas em pó. Vocês todas, juntas, não somavam nem 3 metros, nem 31 anos de meninice. Depois daquela noite, vocês voaram para longe. Nós nos consolamos como podemos. Pelo menos vocês não sofreram.
Foram asfixiadas enquanto dormiam. Quando as chamas começaram a consumi-las, já tinham ido embora. Estavam sonhando e continuaram no mundo dos sonhos. Espero que você esteja em um pônei agora, minha querida, ou nas calanques bancando a sereia. No meio de toda essa dor, a Violet ela tem uma grande amiga, a Célia. Era pra casa da Célia que ela levava a Léo no verão, né? No litoral, que elas viam o mar e tinham os momentos mais bonitos, assim. Então a Célia dá um apoio muito grande nesse luto também, né? A Violet não vai pro funeral, pro velório, mas a Célia vai, cuida de tudo ali e continua sendo essa amiga, assim, que é um porto seguro para ela, né? E tem toda a narração da Violet sobre esse momento do luto, assim, ela contando que pensava que ia morrer, né? E é muito, muito triste tudo isso, né? Tem um momento em que ela diz: o ponteiro da tristeza que me moía os ossos tinha chegado ao máximo do insuportável. Respirar me fazia mal. Em uma escala de 0 a 10, como você classificaria a sua dor? Como indeterminada, infinita, perpétua. Tinha a sensação de que sofria uma operação diária de amputação. Pensava, meu coração vai parar. Ele vai parar muito em breve. Esperava que fosse o mais rápido possível. Minha única esperança era morrer. E ela continua muito solitária naquela casa, até que chega um momento em que ela decide que ela vai visitar o cemitério em que a filha tá enterrada, né? Isso já depois de bastante tempo. E lá ela conhece o zelador do cemitério, que é o Shaya, que se torna um grande amigo dela. Então ela passa a ir pra lá com muita frequência, 2 vezes no mês, assim. Até que chega um momento que o babaca do Philip proíbe ela de ir também. O Shaya vai meio que preparando um terreno para que a Violet se sinta confortável naquele lugar. Então ele tem uma horta, ela começa a cuidar da horta junto com ele. Ele mostra para ela como ele cuida das pessoas que estão ali vivendo luto e vão visitar seus entes queridos. E ela vai se sentindo muito à vontade naquele lugar. Tanto que quando o Shia decide deixar aquela função, ele indica a Violet para assumir aquilo. Ela ainda está casada com o Philip. Tudo isso é entremeado por muitas reflexões sobre o luto e sobre uma mãe que perde uma filha, né? Tem outra epígrafe que eu sublinhei, que está no capítulo 46, que diz: você não está mais onde estava, mas está em todos os lugares em que estou. Tem um momento que me pegou muito, alguns momentos que mais me pegaram, assim, na verdade, são os que ela pensa no futuro da Leonine, né? Então, eu acho muito triste porque é uma coisa que eu penso eventualmente. Aí tem um momento em que ela diz: pensei, eu devia estar preparando a entrada de Leonine no 6º ano, comprando material escolar, preenchendo formulários de matrícula, proibindo-a de maquiar os olhos, mas estou aqui como uma alma penada, uma alma errante, mais morta do que os mortos, procurando o nome dela em um túmulo. Isso acontece na primeira vez em que ela chega no cemitério, né? Antes dela conhecer o Shia. Depois ela diz: por muito tempo eu me perguntei o que havia feito de ruim para merecer aquilo. Por muito tempo eu me perguntei por que alguém estava querendo me punir. Repassei todos os meus erros. Quando não soube entendê-la, quando me irritei com ela, quando não a ouvi, quando não acreditei nela, quando não entendi que ela estava com frio, calor ou muita dor de garganta. Beijei seu nome e sobrenome gravados no mármore branco. Não pedi perdão por não ter vindo antes. Não prometi que voltaria sempre. Falei que preferia encontrá-la no Mediterrâneo em agosto, que aquilo se parecia muito mais com ela do que aquele lugar de silêncio e lágrimas. Prometi que descobriria o que havia acontecido naquela noite, porque seu quarto havia pegado fogo. Ela também disse que a morte da Léo tinha tirado as palavras dela. Eu lia, mas não era mais capaz de falar. Eu acumulava, mas nada saía. E é o Sasha que vai conseguindo abrir esses espaços para que ela fale, para que ela sinta, para que ela volte à vida de alguma maneira, né? E essa relação de amizade muda muita coisa nela, né? Encontrar aquele lugar também, encontrar paz naquele lugar, se encontrar. E ela diz: eu nunca me recuperaria da morte da minha filha, mas os bombardeios haviam acabado. Eu ia viver o pós-guerra. Isso é muito bonito, né? Quando ela decide viver, apesar daquilo.
Mas o Philip não. O Philip não tancou, como dizem os jovens. E ele tá lá, vivendo com ela no cemitério, não faz porra nenhuma pra variar, não é capaz de abrir um portão. E um dia ele some. Ele simplesmente some. E ela não sente falta nenhuma daquele imbecil. E ele some por muitos, muitos anos mesmo. E, assim, há suposições sobre o que aconteceu com o Philip. Talvez tenha morrido, talvez, sei lá. Ela também não procura, tá, por esse cara. E fim, vai vivendo a vida dela. Aí aparece um outro cara, depois de anos, que é o delegado, que vai levar as cinzas da mãe dele, que é a Irene, para ser depositadas junto onde está enterrado o cara com quem a Irene se relacionou. Foi amante, assim, né? E ela e esse cara, eles começam a meio que se relacionar, flertar, assim, o delegado. Eu fiquei meio puta nessa hora do livro que eu pensei, ah, pronto, lá vai vir um homem para salvar essa mulher. Mas logo eu percebo que não, até porque tem um momento em que ela mesma diz assim: tenho a vida toda pela frente, mas não quero o amor de um homem. Quando nos acostumamos a morar sozinhos, não conseguimos mais viver com outra pessoa. Disso eu tenho certeza. Mas esse cara é bem persistente, o delegado. Eu só acho que ele é um pau no cu porque ele descobre que o Philip tá vivo e conta pra ela que ele tá vivo, onde ele tá e o que ele tá fazendo. E ele tá vivendo numa cidade a 100 quilômetros dali com uma outra mulher e tal. E ela descobre isso, meio que não muda muita coisa pra ela. O que muda é que ela descobre o endereço dele pra ela poder pedir o divórcio, né? Efetivamente. Aí o Philip dá uma surtada, vai atrás dela, aparece lá, ameaça ela, porque, tipo, ele não quer que ela estrague a vida que ele construiu, essa nova vida dele. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, assim, também é bem interessante, sabe? Porque ele, na verdade, ele tá casado com a ex-esposa de um tio dele, que era um amor de adolescência dele. E toda essa parte humaniza muito mais o Philip, mas eu não tô com vontade de fazer isso aqui. E também porque eu tenho interesse que vocês leiam o livro. Mentira, eu só não quero falar do Philip, porque eu não quero falar desse macho. Mas ele aparece lá pra ameaçar ela e quando ele tá voltando embora, ele sofre um acidente de moto e morre. Aí sim, ele morre real. Aí a gente descobre várias coisas sobre o Philip, porque essa mulher com quem ele casou aparece e conta pra Violet. Então a gente descobre muitas coisas que ele estava tentando investigar, o que aconteceu com a filha, que ele procura as outras pessoas que estavam no castelo aquela noite, as pessoas que deveriam estar cuidando daquelas crianças e não estão, que ele investiga, ele vai investigar quem é o culpado por aquele incêndio que causou a morte da Léo, né? E ele parecia muito distante da Léo. Mas, né, quando a gente descobre isso, a gente também percebe o quanto aquele homem sofreu com a morte da filha, né? Mas voltando pra Violet, que é a personagem que verdadeiramente me interessa, tem um outro momento em que ela diz assim: as pessoas são engraçadas. Elas não aguentam ver uma mãe que perdeu a filha, mas ficam ainda mais impressionadas ao vê-la se reerguer, se vestir, se arrumar. E a Violet, ela tem uma coisa muito interessante que a gente até debateu bastante no Clube do Livro, que ela sempre se vestia da seguinte forma: ela usava um vestido muito florido, colorido e tal, mas por cima sempre um casaco comprido preto. Então você via uma parte do vestido colorido dela e outra camada ali, a do luto, né? Sempre se sobressaindo. Mas ela não era só o luto, né? Ela era uma mulher viva que estava vivendo, construindo relações e tal. É muito bonito, assim, o jeito que ela vai vivendo a vida, né? Eu vou pular aqui, porque aí tem toda uma parte em que a gente entra muito no diário da Irene. E é muito interessante porque a gente vai entendendo a relação dela com o Gabriel, né? E também no diário da Irene aparece a Violet, porque ela cita ela, né? Ela cita que a moça do cemitério é muito gentil, a moça do cemitério faz isso, faz aquilo, o que faz com que o filho dela, o Julian, queira conhecer a Irene também, porque ele leu os diários da mãe, ele conheceu a história que a mãe teve fora do casamento com esse homem, o Gabriel, e ele também conheceu a Irene por meio desse diário, né? A Irene não, a Violet no primeiro momento. Então, ele tem essa curiosidade para saber quem é essa mulher, né? Mas a primeira reação da Violet em relação ao Julian é de repelir, né? Assim, ela se considera uma pessoa que não está preparada para o amor, que o amor não tem mais espaço para a vida dela, esse amor romântico, né?
não consegue se ver assim, vivendo uma relação, né? Ela fala isso pra ele, né? Você não consegue perceber que eu não posso viver isso e tal. Mas o cara é meio persistente, assim. Ele some um pouquinho, depois ele volta, ele some um pouco, ele volta, eles chegam a ter um casinho e tal. Pra ela é legal porque ela percebe que ela ainda é capaz de sentir prazer, por exemplo, então é bem interessante. Aí tem o capítulo, gente, assim, ó, eu grifei várias partes desse livro inteiro, mas só tem um momento em que eu coloquei um post-it e eu vou tentar ler agora essa parte, espero conseguir sem chorar. Mas só um contexto, eu li esse livro bem no período em que a minha filha, que se chamava Alice, faria 16 anos. E naqueles dias eu tava pensando muito assim, como é que seria a vida com ela agora com 16 anos, né? Tipo, será que ela ia estar pensando no que ela ia fazer pro vestibular? O que será que ela ia querer estudar? Será que ela ia querer estudar coisas parecidas com as que eu estudei e que o pai dela também estudou? Quais seriam os interesses dela? Que tipo de música ela gostaria? Qual seria o estilo dela de se vestir? Eu estava nos dias pensando muito sobre isso e lendo esse livro. Então vocês imaginem qual era a minha situação. E aí o capítulo 68 começa assim: Você não vai deixar para trás sua vida de menina. Não vai comemorar seus 25 anos. Não vai dançar músicas lentas. Não vai ter bolsas nem cólicas menstruais. Não vai usar aparelho nos dentes. Não vou ver você crescer, engordar, sofrer, se divorciar, fazer regime, engravidar, amamentar, amar. Você não vai ter acne nem DIU. Não vou ouvir você mentir. Não vou ter que proteger nem defender você. Você não vai roubar dinheiro da minha carteira. Não vou abrir uma poupança para você para evitar que fique sem dinheiro. Você não vai tomar pílula. Não vou ver suas rugas nem suas manchas aparecerem, suas celulites, suas estrias. Não vou sentir cheiro de cigarro nas suas roupas. Não vou ver você fumar, depois parar de fumar. Nunca vou ver você bêbada nem chapada. Você não vai estudar para o vestibular assistindo a Roland Garros. Não vai ter raiva de Madame Bovary, aquela coitada, nem de Marguerite Duras, nem dos professores. Não vai ter moto nem sofrer por amor. Não vai dar beijos nem gozar. Não vai comemorar sua formatura. Jamais vamos brindar alguma coisa. Você não vai usar desodorante, não vai ter apendicite. Nunca vou ter medo de você entrar no carro de estranhos. Isso você já fez. Não vai ter dor de dente. Não vamos correr para emergência no meio da noite. Você não vai procurar agência de emprego. Não vai ter conta no banco, carteirinha de estudante, desconto para jovens, CPF, nem cartões de fidelidade. Nunca vou conhecer seus gostos, suas paixões. Que roupas, livros, músicas e perfumes gosta mais. Não verei você fazer cara feia, bater porta, sair escondida, esperar alguém, pegar um avião. Você não vai sair de casa, não vai mudar de endereço. Nunca vou saber se você rói as unhas, se usa esmalte, sombra ou rímel. Nem se tem talento para aprender idiomas. Seu cabelo nunca vai mudar de cor. No seu coração, você vai manter sempre Alexandre, seu namoradinho da escola. Você nunca vai se casar com alguém. Sempre vai ser a senhorita Leonine Toussaint. Você vai gostar para sempre de rabanadas, omeletes, batatas fritas, macarrãozinho, crepes, peixe empanado, ovos nevados e chantilly. Vai crescer de outra maneira, no amor que eu sempre daria a você. Vai crescer em outro lugar, nos murmúrios do mundo, no Mediterrâneo, no jardim de Sacha, no voo de um pássaro, ao nascer do sol, ao cair da noite espelhada, em uma moça que vou encontrar por acaso, nas folhas de uma árvore, na oração de uma mulher, nas lágrimas de um homem, na luz de uma vela. Vai renascer mais tarde, um dia, sob a forma de uma flor ou de um menininho com outra mãe. Você estará em todos os lugares que meu olhar pousar. Onde meu coração estiver, o seu vai continuar batendo. Que porrada, não é mesmo? E, bom, isso tá, sei lá, um pouco mais pro fim do livro, né? A história ainda se desenvolve muito a partir dali. A gente conhece muito sobre a Irene, né? A mãe do Julian. E sobre como a Violet se cura dessa dor, né? Não sei se curar é a palavra, mas como ela aprende a conviver com isso. E o livro termina com ela no Mediterrâneo, né? Mergulhando naquele lugar em que ela encontrava a filha e redescobrindo o amor de outra forma. Eu achei muito bonito, claro que me toca por motivos pessoais. Não sei se eu teria gostado tanto desse livro se eu não tivesse essa relação
afetiva, né, com a história. Mas eu fiquei com vontade de ler outras coisas dessa autora. A Intrínseca publicou outros livros dela. Eu acho que eu vou procurar. Mas assim, se você for ler, pega o lencinho, se prepara para chorar, porque é muito triste mesmo. Mas eu acho que ela conduz essa história muito bem. E fica aí a minha recomendação de leitura. Um beijo e até o próximo diário. Pós-fácil.